Olá, galera! Na última aula, nós falamos sobre a história da arte marajoara. Fizemos também uma identificação visual sobre a técnica de textura na arte marajoara. Então, agora vamos nos aprofundar mais sobre essa técnica de textura. Vamos lá? Nesta parte, nós vamos identificar que a arte marajoara ela faz parte de uma identidade cultural de um povo, né? Assim como toda arte que vai ter seus aspectos, características, que vão não apenas ser identificadas visualmente, a arte marajoara, perante seus aspectos, ela conta uma história, o modo de fazer que vai transformá-la em um saber. Isso vai dar a ela e ao povo que imprimiu essa cultura o poder da imaterialidade, ou seja, além de sua existência material, ela é passada, né? O que fica a memória desse saber. O saber como é feito de os aspectos dessa arte, né? Tais como a textura, que conseguimos visualizar e tocar a partir dessa arte marajoara. Vocês estão vendo aí as figuras, né, que de alto relevo, essa textura tanto é visual como tátil, né? Bom, então a textura enquanto elemento da natureza, né, elemento natural, é encontrada e identificada nessa natureza. E em tudo que nós vemos, tocamos, comemos, produzimos, no que o homem produz enquanto utilidade de utensílios domésticos, de ferramentas, né, para decoração, na própria arte como produção, né, que vai se identificar através dos objetos artísticos essa textura para função de admirar essa arte, mas também não só de admirar, mas essa arte pode trazer um discurso, e principalmente a identidade social desta determinada civilização ou cultura ou movimento que vai produzir essa arte. Então a textura ela pode ser encontrada tanto nos ambientes naturais, nas folhas, no meio ambiente, né, como produção do homem. Então, a textura, quando ela é uma produção do homem, que pode ser encontrada nas produções artísticas como utilidade, né, ela é vista como produção de textura artificial, como processo, como técnica de textura artificial, porque ela é produzida pelo homem, né? E nós podemos encontrar a partir de objetos decorativos, né, na arte, a partir de objetos decorativos, das técnicas de textura gráfica, enfim. Vamos encontrar aí essa textura artificial que, porventura, tenta imitar um pouco do que existe, do que já é existente na nossa natureza, né? Então, gente, a textura ela pode causar várias sensações na gente. A partir do toque, a partir da visão, a partir do toque em um objeto, em uma superfície deste objeto, que podemos ter a sensação de que
de uma superfície lisa, rugosa, macia, áspera, ondulada. A textura é o aspecto de uma superfície que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Por exemplo, uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala de rosa ou pelo de um cachorrinho. Existem textura tátil em todas as superfícies e nós podemos realmente sentir através do toque ou do contato com a nossa pele. Quando a forma de apresentação, a textura pode ser geométrica ou orgânicas, ou seja, que tem um padrão. Por exemplo, nas artes gráficas, pode ser reproduzida através de desenho, pintura, impressões, fotografias. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre textura. Trouxemos um pouco no início sobre a arte marajoara, que nós já falamos dentro da sala de aula, né? Falamos sobre a história dessa civilização. E eu gostaria que vocês observassem essa imagem, que trata-se de uma textura visual e leva-nos a identificar uma ação de abraço e a impressão de movimento. A textura também traz essa impressão na arte, na textura visual, a partir do movimento. Mesmo que a imagem está parada, a gente tem uma sensação de movimento, uma sensação de ação. Na próxima semana, eu quero contextualizar, né, para que vocês entendam e a gente identificar essa textura a partir dos movimentos artísticos, tá bom? Também vamos falar um pouquinho de técnica de frontagem. Beijos, se cuidem!